Olá, eu sou o professor Adriano e aqui eu vou falar sobre operações algébricas elementares utilizando o R. Bem, eu estou aqui no ambiente de desenvolvimento do R, essa janela interna é a janela que nós chamamos de console, e aqui embaixo nós temos o que nós chamamos de cursor, que é o ponto em que nós podemos, a partir dele, começar a digitar aí comandos para controlar o R. Então eu vou mostrar nesse vídeo algumas operações algébricas elementares, algumas funções que são utilizadas aí em operações mais complexas, né, que nós vamos ver aí em outros vídeos, né, mas é importante você saber fazer, entender essas operações bem, como é que você faz elas no R. Então vou fazer aqui talvez a operação mais simples possível, 2 mais 2, e pressionar aqui a tecla Enter, obtendo aí o resultado 4. Então, operações algébricas, elas podem ser feitas diretamente na linha, aqui na sequência. Então, eu vou fazer aqui 2 mais 3 vezes 4 menos 5 dividido por 6. Pressionar aqui a tecla Enter. E aí, então, o R nos mostra o resultado, mas é importante observar, bom, primeiro que a multiplicação ela é indicada aqui pelo asterisco, né, nas operações. Os outros símbolos aqui são símbolos usuais que você tem no teclado. E também, quer dizer, observar que a prioridade das operações ela segue a regra de você fazer primeiro a multiplicação e divisão e depois a soma e subtração na mesma prioridade, né? Então aqui primeiro foi feito 3 vezes 4, 5 dividido por 6 e depois as operações de soma e subtração. É como se tivesse um parênteses aqui, né, segurando, né, ou forçando nessas operações. Então, quer dizer, na ordem de prioridades naturais, você não precisa utilizar parênteses, desde que você tenha o cuidado aí de definir as operações da forma que você precisa. Agora, em muitas situações, vai ser importante, de repente, você colocar parênteses para forçar uma certa ordem nas operações. Então, aqui eu vou fazer essa mesma expressão aqui de cima, só que forçando a subtração e a soma serem feitas na mesma ordem, né, serem feitas primeiro. Então, vou fazer aqui 2 mais 3 vezes 4, vezes, abre parênteses, 4 menos 5, fecha parênteses, dividido por 6. Então, aqui no caso, primeiro agora vão ser feitas a soma e a subtração, para depois serem feitas aí as operações de multiplicação e divisão, e sempre da esquerda para direita, né? Então aqui. Então um outro detalhe também interessante é que se você quiser não digitar a última expressão, você trazer a última expressão para o cursor com facilidade, você pode utilizar a seta para cima. Então, pressionando uma vez, eu consigo voltar à expressão anterior. E também, utilizando as setinhas, eu posso editar, né, colocar o cursor na posição em que eu quero modificar, eventualmente, algum símbolo, que eu vou trocar a divisão por uma multiplicação. E apertar o Enter, e essa operação ela vai ser realizada aí com a modificação que nós fizemos. Bom, a exponenciação. Então, por exemplo, 2 elevado à terceira. Então eu utilizo o símbolo que é o acento aí circunflexo, e ao fazer isso, né, nós vamos ter aqui 2 elevado à terceira, que é 8, ou também nós podemos usar duas vezes o asterisco, é menos usado, mas também uma possibilidade, também vai nos dar a potenciação, a exponenciação. Então agora, funções, né? Então nós temos aqui, por exemplo, função exponencial. O R ele tem todas as funções que você vai precisar, normais aí da matemática. E você, então, nesse caso aqui, a função exponencial, vou fazer ela com argumento, aplicar essa função com argumento 1. O que eu estou fazendo aqui? Pegando o número de Euler e elevado a esse argumento 1, que vai dar o próprio número de Euler, né, que é 2,7182. E o R está mostrando aqui somente 6 decimais, mas nas contas está considerando mais decimais. A função log, por exemplo, log de 10, o log,
né, dessa forma aqui, ele considera o logaritmo natural, né? Então aqui é a resposta. Se nós quisermos mais detalhes sobre essa função, nós podemos usar a ajuda, que é a interrogação, e o nome da função. Então, interrogação log vai nos mostrar uma janela com mais informações sobre essa função, né? Então aqui o uso dessa função e de funções similares, né? Então vai ver aqui até que você tem o log em base 10, que é a log 10, log em base 2. A própria função log ela pode utilizar em um argumento opcional em que você define a base aí do logaritmo. Se você não definir nada, a base vai ser o próprio número de Euler, que corresponde ao logaritmo natural. Então eu vou também fechar aqui essa janela e vamos colocar aqui um exemplo de uma função trigonométrica, por exemplo, seno. A notação, nesse caso das funções, é notação inglesa. Então, seno de π dividido por 2, que corresponde aos 90 graus, né? Importante aqui que o argumento das funções trigonométricas é em radianos, que vai dar o resultado 1, né? Que é o resultado conhecido nesse caso. E aqui nós usamos diretamente o π, né? Não 3,14, 16, etc., que já é uma constante pré-definida no R, né? Então, eu escrever aqui π, ele vai nos retornar o valor aí de π. E também, da mesma forma, se quiséssemos saber mais informações sobre o seno, aí, funções relacionadas, né, nós vamos ver aqui no módulo de ajuda. Um detalhe nesse módulo de ajuda pode ser que no seu caso apareça, né, dentro do navegador, né, em função da forma que você instalou o R, né, você vai ter um uso aí desse módulo de ajuda que pode ser um pouco diferente. Nesse módulo aqui ele está aparecendo diretamente dentro aqui do ambiente de desenvolvimento, mas a ajuda vai ser exatamente a mesma. Com isso encerramos mais esse vídeo. Em outros vídeos vamos falar de outros recursos aí do R.